Nosso amigo Santo Oh, glória. Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Venha aquecer os corações. Glória a Deus. Vem com cura e todo o seu poder. Oh, glória. Aproveita a oportunidade e convida ele para vir, que sem ele a gente não consegue. Vem manifestar. Pede para ele manifestar os sinais na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde é necessário hoje. O que dizer? Aleluia. Se não tem o que dizer, só glorifica, porque para ele já é o bastante que ele vem. Ele vem aqui. Oh, glória. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Se você deseja ele, dá o seu melhor. Dá o seu melhor, porque um dia um povo estava reunido e eles estavam dando o melhor deles lá, a ponto do Senhor manifestar a presença dele. Dá o seu melhor essa noite, porque transfiguração, original de transfiguração, um dos termos é mudança, ser transformado, mudar o quadro. Aleluia, adora ele, você que pode. Esperamos pelo teu soprar e com seu olho venha nos ungir e com teu fogo vem, Senhor. Com teu fogo vem nos batizar. Aleluia. E se ele vier hoje, o que é que você vai fazer se ele chegar agora? O que dizer? O que é que você vai dizer para ele se ele chegar agora? O que é que você vai fazer se ele chegar agora? A hora é agora, se ele chegar aqui. O que é que você vai fazer? Mais que ser Oh, glória, ele é mais, ele é mais, ele é mais do que bem-vindo. Ele é muito mais do que bem-vindo. Porque se ele não estiver na casa, não há por que estarmos. Se ele não estiver aqui, não há por que nos reunirmos. Aproveita o momento e fala para ele o que você precisa. Quando ele vem, ele já está aqui. Ele já chegou. Só não percebeu quem não estava ligado. Desde o início do culto ele já estava presente. Ora, managa subcantarábia, encandaraba subcantaraba xébia, alai candará managa subia, ideracandá xadará managa subcanta. Ele vai fazer de novo hoje. Quem é povo de Deus aqui? Só quem é povo de Deus. Só quem é povo de Deus. Então clama a Ele, clama a Ele, clama a Ele. Porque Ele vai fazer mais uma vez. Seu povo, Oh, glória. bate mais uma vez. Aleluia. De novo, Pede que Ele faz. de novo, Pede que Ele faz. seu povo, É necessário pedir. bate É necessário falar. uma vez. Oh, aleluia. Aleluia. De novo, Oh, glória. seu povo, bate. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Quando Ele vem. Aleluia. Aqui
a Deus. Mas tem só o fundo para me ajudar. Oh, glória. Eu quero saudar todos com uma boa noite, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do Jobert, da sua esposa, trabalha com a gente lá. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Irmãos, você que pode, abre aí a Bíblia, ou vamos acompanhar aqui numa só tradução. Livro de Lucas, capítulo 9, verso 39. Como diz o pastor, né? Amanhã, quando você estiver na sua casa, lê do capítulo 1 de Lucas para frente. Hoje nós vamos ler esse texto em uma só tradução, que diz assim: enquanto orava, a aparência do seu rosto transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Amém? Eu quero trazer algumas coisas para as nossas vidas hoje, através desse texto. Eu trouxe aqui algumas traduções. Depois, se possível, coloca para mim João, capítulo 3. Deixei no telão, se for possível. Mas eu queria falar do tema dessa campanha. A gente geralmente aqui recebe as programações com um período longo para estar se preparando. E eu trouxe aqui algumas definições desse texto para a gente entrar na palavra e compreender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Então, a primeira definição dentro do Aurélio, eu queria falar sobre transfiguração. Porque quando Jesus está ali a orar junto com seus amigos, Pedro, Tiago e João, uma das coisas que aparece no texto a falar é essa palavra, que ele estava passando ali um processo, e naquele momento em oração ele vai transfigurar ou algo desse sentido. Mas o que é isso? A definição disso, ele é um substantivo feminino, que quer dizer ato ou efeito de transformação, metamorfose, alteração da figura, ou das feições, ou de forma. Essa é a primeira definição. E eu fui procurar o que é metamorfose, porque naquele marca-texto, atrás ali tem uma representação clara da metamorfose, mostra ali a evolução ou a transformação de uma lagarta para uma borboleta. Então, o que é isso? Também é um substantivo feminino, que diz assim, mudança de forma completa, natureza ou da estrutura, transformação, transmutação. Aí na biologia fala mudança relativamente rápida e de forma intensa, de estrutura, de hábito, que ocorre durante o quê? O ciclo da vida. E ela traz como exemplo a borboleta. E o outro texto que eu pedi para colocar lá, fala sobre um homem chamado Nicodemos. E ele diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. O que esse texto tem a ver com o texto da campanha, com o que você disse? Eu quero hoje trazer algumas coisas aos nossos corações que está voltado à mudança. Porque transfiguração, ele está muito ligado a mudar de forma, mudar de conduta, mudar da forma de andar, de vestir, de falar, de se comportar, transformar o ser humano, viver de forma diferente, ser um novo ser e não ser mais quem era. Talvez pareceu muito complexo, difícil, mas é isso. A metamorfose quer dizer o quê? Um ser se transformando em outro. E, como foi dito aqui, é escolha. Pois bem, vamos falar de Jesus. Quando a gente olha Jesus indo àquele ponto para orar, observe que Jesus não leva todo mundo. Jesus tinha 12 amigos, como queiram, 12 discípulos. Mas para ir num lugar de intimidade, para ir num lugar reservado, só leva 3. Todo mundo conhece esses camaradas: Pedro, Tiago e João. A primeira coisa que me chama a atenção é que
por que Jesus nos chamou os 12? Porque andavam os 12 para cima e para baixo com Jesus. Era sempre ele, estava colado com Jesus. Mas no momento da transfiguração, de transformação, no momento de processo, Jesus elimina 9. Uma pancada, que é um convite. E por que Jesus corta 9 pessoas de estar no lugar? Para orar, para se preparar, para por um período se transformar. E só leva 3, e os 3 que estão com ele, é bom a gente lembrar que não suportaram também não, porque vão dormir. Isso chamou a minha atenção, cooperador Eliseu. Porque Jesus, ao ir àquele lugar, ele já sabia o término da história. Quando ele se retira para orar, quem sabe é o momento em que a matéria dele, o homem Jesus, não é o Jesus filho de Deus, mas o homem, já estava procurando, quem sabe, dentro de uma maneira dentro de si, de evitar os próximos capítulos da história. De qualquer coisa, quem sabe, evitar o fim trágico lá no Gólgota, na cruz. Porque é bem verdade que há um momento em que a carne vai falar lá: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quem sabe era o Jesus homem dizendo bem assim: Senhor, ô Pai, dá para colocar a Pâmela lá, o Rafael, o Reinaldo, o Tiago. Mas o outro Jesus, que é agora aquele que veio do céu com a missão já programada, diz: em todo tempo seja feita a tua vontade. Pois bem, Jesus está ali, ocorre um momento excepcional que o próprio Jesus agora, ao se transformar, porque o fato dele ter a sua aparência alterada, quando ele começa a falar com 2 seres que está ali, ele já não é mais o Jesus matéria, ele está dentro do mundo espiritual. Observe que há coisas que só vai entender quem estiver no mundo espiritual. Porque Pedro, Tiago e João, quando viram lá, pensaram que, opa, apareceram mais 2, a gente vai fazer o quê? Vamos construir umas tendas. Porque talvez eles não compreenderam a profundidade do momento. Talvez eles não compreenderam o momento que Jesus estava vivendo ali. Mas alguém se pergunta o que Nicodemos tem a ver com isso. Observem que o texto segundo que nós lemos, Nicodemos tem a oportunidade de mudança, viver uma metamorfose à noite. Por que à noite? Geralmente quando a gente quer fazer alguma coisa e não quer ser visto, Débora, nós vamos na calada da noite, preferencialmente na madruga, né? Na madrugada, todo mundo dormindo, quase ninguém na rua, silêncio total, é o momento. Porque Nicodemos não era qualquer um, não era qualquer pessoa na sociedade, era um doutor, um homem letrado, conhecedor. E talvez alguém vê Nicodemos de dia, correndo atrás de Jesus, pegaria mal, presbítero Elismar. Alguém poderia questionar: Nicodemos, o que você está fazendo aí, cara? Conversando com esse Jesus, que todo mundo tinha dúvida, se era filho de Deus, se não era filho de Deus, se era só um charlatão, se era mais um dos profetas. Mas ele vai à noite. E aí entra o que o pastor falou, é o direito de escolha. Ser transformado, viver transfiguração é querer, é abandonar a velha criatura, é viver de fato uma metamorfose, porque é uma mudança rápida. Por que Nicodemos não queria? Talvez a gente pode lembrar do jovem rico, que vai falar com Jesus. Ele não quis, pastor, também viver uma metamorfose. Porque a metamorfose, geralmente, a gente precisa sair de dentro de um casulo, sair da velha criatura, viver novo. A Bíblia diz o quê? Era necessário nascer de novo. Quando Jesus disse isso para ele, confunde a cabeça dele. Jesus estava falando bem assim: olha, você precisa nascer de novo, Eliseu. Você precisa viver uma metamorfose. Você precisa viver uma transfiguração. Você precisa abandonar os seus velhos hábitos. Precisa mudar a sua forma de andar, de vestir, de falar.
Precisa evitar ambientes que não vai te caber mais, conversas que não vai ser conveniente mais, fazer o que não vai ser conveniente mais, é transfigurar. Viver metamorfose é mudança de caráter, é mudar. Nicodemos ficou perplexo e confuso, porque o texto que nós lemos, se nós discorrêssemos ele, nós vamos ver Jesus conversando com ele um assunto simples. O homem que era doutor da lei não conseguiu compreender, porque ele vai falar bem assim: como posso eu, já grande, homem formado, retornar para o seio da minha mãe? Há uma confusão de pensamentos. E muitas vezes isso acontece conosco, ocorre conosco. Por que que nós, quem não nasceu no berço evangélico, os primeiros dias, ou semanas, ou meses de cristianismo é tão difícil? Parece que o mundo todo luta contra a gente, presbítero Ney. Os amigos vão embora. Pode observar, quem bebe, eu nunca bebi, graças a Deus. Bebi uma vez uma taça de vinho, quando me formei, minha esposa teve que me levar embora. Você vê que nível, né? Mas tem gente que senta na mesa e bebe a noite toda. Mas no dia que ele fala assim: aceitei Jesus, irmãos, amigos, somos tudo. É incrível. Às vezes é dentro de casa. Só tem um camarada aceitou Jesus, a família inteira se vira contra ele. Gente, em vez de dar graças a Deus, que é um a menos para dar trabalho, é o processo de mudança. E a definição fala que é uma mudança rápida. Nós temos dificuldade com isso. Observe que há uma dificuldade enorme para a gente mudar. A nossa fala. O camarada acabou de se converter. Quando ele bate o olho no pastor e na casa dele, ele quase endoida dentro de casa. Mede o que vai falar, vê se a casa está toda organizada. Ninguém dá quase um pio, porque às vezes a gente vem do mundo cheio de gírias, cheio de forma de falar diferente. O vestir, não vou lá na igreja que eu estou de bermuda. Gente, aí vem um pastor, corre lá, revira o guarda-roupa, coloca uma calça. É uma loucura quando você se converte, irmão. Quem já usou cocaína, os primeiros dias é terrível, porque ele é doido para voltar a usar droga, mas ele está vivendo um período da metamorfose, mudança, está saindo de dentro do casulo, do velho homem. Eu peguei aquele papelzinho e eu fiquei olhando aquela borboleta lá atrás. Para observar comigo rapidinho aqui. A largata nasce, está levando a vida dela tranquila. O processo da vida dela é comer, crescer, engordar, para chegar um dia da vida dela. Eu acho que é o próprio Deus que fala na cabeça da largata, né? Está na hora de fazer o casulo. E ela faz o casulo. Qual garantia que essa largata tem que ela vai sair de lá? E tem um problema pior. Quem falou para ela que ela vai se transformar numa borboleta? É o próprio Deus, irmão. E muitas vezes nós, não se espante com o que eu vou falar, não estou chamando ninguém aqui de largata, pelo amor de Deus, mas nós somos como as largatas. Nós às vezes estamos perdidos no mundo sem saber o que a gente vai fazer aqui. Estamos só comendo, dormindo, trabalhando e vivendo a vida pintando os canecos de alumínio, como diz o pastor. Só que chega um momento das nossas vidas que a gente ouve uma palavra, alguém fala algo conosco que mexe no nosso íntimo, porque o tamanho de Deus para mim e para você é diferente, pastor. Deus não é do mesmo tamanho para todos nós. Deus é do tamanho do vazio que você tem dentro do seu coração. Não há nada que preencha o vazio que há dentro do seu coração, a não ser Deus. E Deus na minha vida e na sua vida, Ele continua sendo Deus, mas o vazio dentro de mim e dentro de você é diferente, Débora. Por que algumas pessoas procuram preencher esse vazio no álcool, nas drogas, no sexo, na festa, entre qualquer outras coisas? Porque o período da metamorfose na vida dele não iniciou. Há de um dia iniciar. E observa Nicodemos bater um papo com Jesus. Jesus convida ele agora para entrar onde? No casulo. Casulo aqui é a preparação, é o momento, o tempo
de mudança nos nossos hábitos, de mudança nas nossas vestes, mas principalmente no nosso caráter e conduta. Porque roupa não salva. Você pode andar, irmão, com a burca, mostrar só as unhas. Se não mudar a conduta, não vai para o céu. O dízimo, a pastora já falou, a gente não consegue comprar um pedacinho de casa lá, uma casinha lá no céu. As velhas práticas, se a gente não sair do casulo e deixar elas para trás, não vamos entrar no céu. O céu é difícil de entrar, irmão. Nós devemos convir nisso. Não é fácil. Por isso que a Bíblia diz que é tomado a força. Batalha todos os dias. Luta todos os dias, porque a gente está doido para voltar para o casulo. Para observar. Para observar quando a gente, muitas vezes, estamos tendo um papo com alguém na madrugada. Estamos sentados numa roda de amigos, nos envolvemos em uma conversa. Se a gente não se policiar, nós voltamos para dentro do casulo e voltamos a ser largados. Fazemos as mesmas coisas. Voltamos aos velhos hábitos. Quando Jesus está naquele lugar orando, e os seus discípulos, seus 3 discípulos íntimos, porque aqui a gente tem um momento de intimidade. Observa que não é todo mundo que Jesus levava à parte. Cuidado com quem você anda, porque não é todo mundo que está do seu lado que quer o seu bem. Não é todo mundo que está ao seu lado que vai acompanhar aquilo que Deus quer. Não é todo mundo que vai estar com você nos seus momentos mais difíceis. Se acostume com isso, porque Jesus levou 3 íntimos, mas no momento da oração, eles não resistiram. Quem sabe o peso que havia naquele lugar, quem sabe o reflexo da glória que havia de estar naquele lugar. Para observar, irmãos. Eles estavam dormindo. Eu aprendo que há momentos de transformação em nossas vidas, processos que nós vamos passar só. É o momento que a gente olha para um lado e para o outro e fala: gente, cadê o pastor? Cadê o presbítero? Cadê os irmãos que tocam? Você entra na igreja, parece que não tem ninguém, porque ninguém fala com você. Se vira, né, pastor? Mas agora olha Jesus, só também lá. Olha Jesus carregando a minha e a sua cruz. Vai só no caminho lá. Ah, Rafael, mas tinha um monte de gente, espectadores, interessadas em ver o final da história. Quantas vezes eu e você estamos passando por aquilo ali, uma transfiguração, e há em volta de nós uma multidão esperando ver o final da história. Quem sabe alguns para aplaudir que você chegou, ou quem sabe alguns para falar: eu sabia que você não ia, Diácono Gleides. Eu sabia que você não ia dar nada, era só um tempo. Mas o fato é, o que nós, todos os dias, estamos fazendo aqui? Porque aqui é o vale, é o morro da oração, é o monte dos nossos dias. É onde nós nos reunimos para buscar alguma coisa da parte de Deus. E nós estamos nos perdendo aqui. Observe comigo, muitas vezes nós saímos de casa para o culto com a expectativa do que Deus vai nos proporcionar. Se o pastor vai falar, se a Pâmela vai cantar bonito, se o Rafael vai pregar, se alguém vai dar paz ao Senhor. Mas nós invertemos os valores. Porque culto está ligado em oferecer. Culto está ligado muito em o que nós iremos proporcionar a Deus. Para haver mudança, para haver transfiguração, tem que ter algumas coisas. Primeira coisa, separação. Porque a largatinha, quando ela vai fazer o casulo, ela não vai em bando. Não vai uma galera, né, com ela. Só vai ela. Pare para observar uma folhinha quando tiver lá aquele monte de largata. Fica vigiando aquilo lá.
Tem um monte de largata reunida no mesmo lugar, pastor. Mas quando ela vai fazer o casulo, não vai todo mundo com ela. Vai só ela. Então, primeira coisa, nós devemos nos separar. Para a gente viver aquilo lá, ó. Mudança. Tem que ter separação. Segundo, estar preparado para o processo. Porque enquanto a largata está dentro do casulo, há dias frios, quentes, a possibilidade de alguém bater e derrubar ela de lá. Estamos propícios a sofrer no meio do processo pancadas, faz parte. Perseguições, lutas, desafios, tudo para nos abater ou nos derrubar no meio do processo. Terceira coisa, o tempo. Nós temos uma dificuldade enorme com o tempo. Eu estava conversando essa semana com alguém sobre tempo, dentro do ônibus da empresa. Quando alguém fala conosco assim, Deus falou que vai fazer tal coisa. Irmãos, a gente não tem paciência de esperar. Falou o primeiro dia, o pastor falou. O segundo, não aconteceu. O terceiro, passou uma semana. Passou um mês. Passou um ano. Rapaz, eu não sei nem se aquele pastor falou se era de Deus ou se era dele mesmo. Sei lá, vai que ele estava envolvido, né? Estava um clima bacana na igreja, bateria batendo, todo mundo cantando. Sei lá, não aconteceu. Tempo. Observa que isso não é de agora. O povo de Israel vai sair do Egito. Observe que na promessa Deus não falou bem assim, ó, vocês vão sair hoje, daqui uma semana vocês estão lá no endereço. Não encontrei isso na Bíblia. Falou que ia sair. Vai chegar que dia? Não achei ainda. 40 anos demorou. Todo mundo morreu no deserto, gente, dos que saíram. Só ficou 2. Foram nascendo outras gerações no meio do deserto. O processo do povo ali, a transfiguração ali, a mudança ali, a evolução ali. Então nós temos algumas coisas já. Tempo. A quarta, está preparado para alçar voo. Porque a borboleta, quando ela sai do casulo, a largatinha vai rastejando. Quando ela sai, ela voa. E agora nada pode impedir ela de ir para qualquer lugar que ela quiser. Observem isso, quando Cristo chega ao ápice da sua oração, dentro daquele lugar, que a sua face resplandece mais do que um relâmpago. Ali naquele momento, irmão, nada poderia parar a Cristo. Não havia nada ali. Eu imagino, isso é eu que imagino, que o tempo parou naquela hora. Não havia nada ali que pudesse impedir a Cristo. Em você, quando você mudar a sua vida, que você decidir ser borboleta, viver o que Deus projetou, alçou voo, nada mais vai te parar. Mas tem um recado na Bíblia que diz, sede firme e constante. Às vezes a gente voa, a gente está quase chegando, eu vou dar uma parada. Cansei de voar. Observem que, a partir desse momento, que Jesus vive, algo excepcional ali. Jesus já estava caminhando para os finalmente. E o casulo de Jesus era muito dolorido. Porque para Jesus descer daquela cruz ali, vai descer morto. Para deixar a capa ou casulo de homem, criatura carnal ali, e ressuscitar como um Cristo ressurreto, há uma via dolorosa. E é bem verdade dizer que cada chicotada daquela era pecado meu, mas era seu também. O peso daquela cruz simbolizava as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos pecados.
E quantos de nós entramos aqui todos os dias e não estamos vivendo mudança? Não estamos mudando o nosso caráter, só estamos dentro de um casulo. Quantos de nós entramos dias, semanas, meses, anos dentro da igreja e permanecemos dentro do casulo? Não mudamos a nossa condição, não renunciamos, não deixamos para trás a velha conduta, não queremos largar os velhos hábitos, queremos voar baixo, como dizem, com o Senhor, mas queremos levar nossas bagagens. E elas estão pesadas, nos afastando de Deus, nos tirando da parte de Deus. Pedro, Tiago e João tiveram uma escolha e escolheram dormir. Foram vencidos talvez pelo cansaço, vencido pela pegada intensa de Cristo. Tinham direito de escolher estar com Ele. A Bíblia não diz, mas eu parei para refletir hoje, quando eu tirei o meu horário de almoço para dar uma pesquisada um pouco mais, ler um pouco mais desse texto, e eu parei para observar algumas coisas. Imaginem, aqui, se eles estivessem pegos na oração junto com Cristo ali, na mesma intensidade, na mesma vontade, no mesmo fogo, no mesmo querer, o que poderia ter acontecido com eles? O que poderia ter ocorrido com eles? Porque um relâmpago, todo mundo já viu um relâmpago, para me concluir, todo mundo já viu um relâmpago aqui, um relâmpago. Eu estava fazendo uma pesquisa uma vez sobre descargas atmosféricas, um raio. Quando o raio bate em algum lugar, quando ele cai, ele atinge mais de 32 mil volts, kilovolts, um negócio assim. É extremamente intenso e forte. Lá onde meu sogro morava, caiu, acertou um fio com maracujá, queimou as carreiras de maracujá todas onde ele passou, e foi um negócio extremamente rápido, clareou tudo. Imagina agora o rosto de Jesus, como um raio ou como um relâmpago, resplandecendo aquele ambiente. Eu imagino que aquilo chamou a atenção de muita gente distante. E os que estavam ali ficaram apenas perplexos. O que está acontecendo? O que houve? Quem sabe talvez alguém distante se perguntando o que está acontecendo naquele lugar. O que houve lá para clarear daquela maneira? Talvez os discípulos que não foram até soubessem, e talvez ficou uma pergunta: será que aconteceu alguma coisa com Jesus? Será que aconteceu alguma coisa com Pedro, Tiago e João? É tanto que o texto vai dizer que Jesus fala assim com eles: olha, ninguém fala nada. Eles desceram de lá, bico calado. Irmãos, tem hora que eu fico lendo uns negócios na Bíblia, eu fico me perguntando: pastor, por que será que Jesus não falou para eles não falar para ninguém? Vocês já se perguntaram, gente? Por que tudo que aparece na Bíblia tem que ter um porquê? Tudo que tem na Bíblia, ela quer levar a gente a um lugar mais longe. Porque se não tivesse importância, Jesus falar para eles assim, não fala para ninguém, não ia aparecer no texto. Se fosse só por falar, não precisaria ter aqui no texto. Mas eu fico me perguntando, por que Jesus falou para eles, não fala para ninguém? Vai ter coisa, Davi, que vai acontecer na sua vida que é só você e Deus. Vai ter coisa, Débora, que é só você e Deus. Vai ter coisas que você vai viver com Deus, que Deus vai falar, fica só para você, Fátima. É algo nosso, é nossa intimidade. É para marcar a minha e a sua história. É para você ver que nós temos algo diferente. Seja você, o Pedro, o Tiago e o João, para andar colado com Cristo. Mas seja você também o Pedro, o Tiago e o João, a ter segredos com Cristo.
mas seja você o Pedro, o Tiago e o João, para estar acordado, para viver coisas grandes com Cristo. Porque só vive coisa grande com Cristo quem de fato está com Cristo. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade. Quero voltar a palavra quem é de direito. No nome de Jesus.